Olá, nesse vídeo eu vou resolver a questão 162 do Enem de 2021, caderno rosa. O enunciado diz o seguinte: um zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que a que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 kg por coelho, com um desvio padrão de 1 kg, alimentado com essa ração durante um período de 3 meses. O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com a nova ração pelo mesmo período de tempo. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 kg para a distribuição das massas dos coelhos dessa amostra. Para avaliar a eficiência dessa ração, ele utilizará o coeficiente de variação, CV, que é uma medida de dispersão definida por CV igual a S sobre x barra, em que S representa o desvio padrão e x barra a média das massas dos coelhos que foram alimentados com uma determinada ração. O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor do que o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a ração atual. Ou seja, o CV da ração nova for menor que o CV da ração atual. A substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição das massas dos coelhos da amostra em quilograma for superior a. E aí você tem esses itens aí, né, como possíveis respostas. Então, primeiramente, vamos calcular, utilizando a relação que ele deu, que é o CV, coeficiente de variação, vamos calcular esse CV da ração atual. Usando essa relação CV igual a S, que é o desvio padrão, dividido por x barra, você vai encontrar o CV. Ele diz que a ração atual proporciona uma massa média de 10 kg por coelho. Então, essa vai ser o nosso x barra. E um desvio padrão de 1 kg. Esse vai ser o S. Substituindo, a gente vai encontrar o CV da ração atual. Então, o CV vai dar 1 kg, que é o S, dividido para 10 kg, que é a massa média dos coelhos, nesse caso. Então, dá igual a 1 sobre 10, que é igual a 0,1. Esse é o nosso CV da ração atual. Agora vamos calcular o CV da ração nova. Na verdade, a gente não tem como calcular o CV diretamente, porque ele diz que ao final anotou a massa de cada coelho e obteve um desvio padrão de 1,5 kg. Esse é o nosso S para o CV da ração nova. Só que ele não deu a média das massas, né? Mas ele deu uma condição. Ele só vai substituir essa ração nova pela ração atual se o CV que eu calcular da distribuição das massas dos coelhos dessa ração nova for menor do que o CV, né, o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a ração atual, ou seja, menor que 0,1. Então a gente tem que o CV da ração nova, que eu vou chamar de CV', para que ele substitua a ração atual, esse CV' ele precisa ser menor que o CV, que é o CV o coeficiente de variação da ração atual. E esse CV, que a gente já calculou, é 0,1. Ou seja, o CV' precisa ser menor que 0,1. E isso é o que vai me dar a condição de resolver a questão. Por quê? Ele pede a massa, a média da distribuição das massas nesse caso, né, dos coelhos. E a gente sabe que CV, pela definição, é o desvio padrão dividido pela média das massas, né? Ou seja, eu vou chamar de S', o desvio padrão da ração atual, nova, e x barra linha, a massa média dos coelhos com a ração nova. Isso vai ter que ser menor que 0,1. Né? Só substituir a fórmula que ele já deu na questão. O S', como eu já falei, é o desvio padrão que ele encontrou, que ele disse na questão, né? É 1,5 kg. E o x barra linha é o que a gente quer encontrar. Então, substituindo aqui o S' por 1,5, a gente vai ter que 1,5 sobre x barra linha é menor que 0,1. Ou seja, resolvendo aqui essa inequação,
Eu vou simplesmente passar o x barra linha para lá. Você vai ter o x barra linha é um valor positivo, né? É uma média de uma massa. E massa vai ser sempre positivo, né? No caso, nos objetos aqui normais, a gente sabe que a massa sempre vai ser positiva. Então, se eu colocar esse x barra linha para o lado direito da inequação, eu não preciso mudar o sentido da inequação, né? Continua menor. Essa é uma regra básica para resolver inequações. Eu passo o x barra para lá, como o x barra é positivo, eu não preciso inverter de menor para maior. Agora eu vou simplesmente inverter aqui para a gente ficar na esquerda o x barra linha. Basta a gente inverter, né? Colocar 0,1 x barra linha maior que 1,5. Simplesmente só olhando a mesma equação da direita para a esquerda. Né? Agora a gente pode multiplicar ambos os lados, né, para 10. E a gente vai obter que, se eu multiplicar para 10 ali, 0,1 vai virar 1. E 1,5 vira 15, né? Resolvendo aqui essa equação. Então a gente obtém x barra linha maior que 15 quilogramas. Ou seja, a minha média de distribuição das massas dos coelhos nessa amostra precisa ser maior que 15 kg para que eu possa substituir a ração atual pela ração nova. E a gente vê aqui que, pela opção, o item E corresponde à resposta correta aqui do problema. For superior, essa média de distribuição for superior a 15 kg, que é a resposta correta aqui, portanto, do problema. E é só isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Quem tiver interesse em mais vídeos sobre resolvendo exercícios do Enem, né? Fique à vontade para se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.